renascendo das cinzas, encontre libertação nos braços da cruz. Amados irmãos e irmãs, é com alegria e humildade que hoje nos reunimos para refletir sobre um tema vital para a nossa jornada espiritual, os vícios. Sabemos que enfrentar essas pragas peçonhentas pode ser um desafio, mas juntos, com a esperança encontrada na cruz e na ressurreição de Cristo, podemos superá-los e crescer espiritualmente. Permitam-me compartilhar algumas passagens bíblicas que nos ajudarão nessa caminhada, de fugir dessas pragas peçonhentas. A natureza dos vícios. Versículo bíblico, em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nesta passagem, o apóstolo Paulo nos lembra da importância de exercer nosso livre-arbítrio com sabedoria, evitando sermos dominados por qualquer vício que nos afaste de Deus. Fuja da escravidão dos vícios. Veja o que diz 2 Pedro capítulo 2 versículo 19. Pois por aquilo que alguém é vencido, a isso mesmo é escravo. Nesta passagem, Pedro nos alerta sobre a escravidão que os vícios podem nos impor. Devemos estar vigilantes e buscar força em Deus para escapar desse ciclo destrutivo. A história de Joaquim, um membro da comunidade que superou a compulsão por jogos de azar e encontrou uma nova vida em Cristo. O crescimento espiritual. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O poder transformador de Cristo nos permite deixar para trás os velhos hábitos e viver uma vida renovada, com uma nova perspectiva. Tem também o testemunho da irmã Ruth, uma pessoa que conseguiu abandonar os vícios através do crescimento espiritual e da busca constante pela presença de Deus em sua vida. A esperança na cruz e ressurreição de Cristo. Olha só o que diz João capítulo 3 versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz é o símbolo do amor de Deus por nós, e a ressurreição de Cristo nos dá a esperança de uma vida nova, livre dos grilhões dos vícios. Testemunho do irmão Cláudio, que encontrou a esperança e a força para vencer os vícios ao se aprofundar na compreensão do sacrifício de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, a jornada para superar os vícios pode ser desafiadora, mas, com a graça de Deus, é possível. Devemos nos lembrar de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e Ele está conosco em todas as nossas batalhas. Que possamos buscar constantemente o crescimento espiritual, confiando na esperança encontrada na cruz e na ressurreição de Cristo. Não estamos sozinhos nessa luta, e juntos como igreja, podemos ser uma fonte de apoio, amor e compreensão para aqueles que lutam contra os vícios. Que a graça de Deus nos capacite a fugir dessas pragas peçonhentas, alcançando uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, a mensagem que hoje compartilhamos sobre vícios é uma chamada para a libertação e o crescimento espiritual. A Bíblia nos oferece diversos exemplos de pessoas que, ao enfrentarem suas fraquezas e dependências, encontraram esperança, redenção e transformação em Deus. Vejamos a história de José, um jovem que lutou contra a tentação e os vícios da imoralidade. Quando ele foi assediado pela esposa de Potifar, resistiu firmemente, dizendo: como poderia eu cometer tamanho mal e pecar contra Deus? Gênesis capítulo 39 versículos 9. A força e a integridade de José provém de sua fé em Deus. Em tempos de fraqueza, ele escolheu agradar a Deus acima de seus desejos pessoais, e assim alcançou crescimento espiritual e honra. Outro exemplo poderoso é o apóstolo Paulo, que antes de se tornar um seguidor de Cristo, perseguia implacavelmente os cristãos. Mas, em um encontro com o próprio Cristo ressurreto, Paulo teve sua vida transformada. Sua história nos ensina que mesmo aqueles envolvidos em vícios graves podem ser redimidos e usados por Deus para cumprir seus propósitos. O crescimento espiritual é um processo contínuo. À medida que nos aproximamos de Deus e confiamos na obra salvífica de Cristo, somos capacitados a vencer os vícios e pecados que nos assolam. A comunhão com outros irmãos em Cristo também é fundamental. Compartilhar nossas lutas e vitórias com aqueles que compartilham da mesma fé cria uma rede de apoio amoroso e compreensivo, que nos fortalece na caminhada. Contudo, é importante lembrar que, mesmo após superar um vício, estamos suscetíveis a recaídas.
A tentação pode surgir em momentos de fraqueza ou situações de estresse. Mas em momentos como esses, devemos lembrar das palavras de Paulo: quando sou fraco é que sou forte, 2 Coríntios capítulo 12 versículo 10. A força do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Assim como uma águia, que ao enfrentar tempestades não se esconde, mas voa alto e enfrenta o vento de frente, nós também, ao confiar em Deus, podemos superar os vícios. Em Isaías capítulo 40 versículo 31, lemos: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa promessa nos dá a certeza de que com Deus ao nosso lado, podemos vencer todas as dificuldades, inclusive os vícios. A cruz de Cristo nos mostrou o tamanho do amor de Deus por nós, e a ressurreição de Jesus é o alicerce da nossa esperança. Por meio da fé nele, somos perdoados, libertados e capacitados para viver uma vida que honra a Deus em todas as áreas, inclusive nas que antes eram dominadas pelos vícios. Portanto, irmãos, se você está lutando contra vícios ou conhece alguém que está nessa batalha, lembre-se que há esperança e cura em Cristo Jesus. Encoraje-se a buscar ajuda, a orar, a ler a palavra de Deus e a se apoiar na comunidade de fé. Não há vergonha em admitir nossas fraquezas, pois é na nossa fraqueza que Deus se revela mais forte. Em cada passo da jornada, mantenha a esperança na cruz e na ressurreição de Cristo, sabendo que Ele está ao seu lado em todas as circunstâncias. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4 versículo 7. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco hoje e para sempre. Amém. Que a mensagem de libertação e crescimento espiritual permeie nossas vidas e inspire aqueles que estão em busca de esperança. Agradeçamos a Deus por sua graça e misericórdia, e pelo caminho que Ele nos oferece para vivermos livres dos vícios, seguindo os passos de Cristo em amor e devoção.